Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca Consuplan. É a nossa segunda aula sobre essa banca. Se você não conferiu o primeiro vídeo, vou deixar no card aqui em cima. E antes de iniciar nossa aula, que vai trabalhar alguns temas importantes trabalhados nas questões da Consuplan, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física. Lá você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, se inscreve aqui no nosso canal e vamos para a primeira questão. Na primeira questão, nos últimos anos, percebe-se uma forte presença no cenário da produção do conhecimento em educação física de estudos voltados para o desenvolvimento de uma teoria ou pedagogia. Dentre as diversas concepções, ganhou destaque a chamada abordagem sistêmica. Segundo essa teoria, a educação física deveria ser vista como sistema hierárquico aberto, hierárquico porque interage com níveis superiores de determinação, o macrosocial, o sistema educacional e o escolar, que nesta ordem influenciam do mais geral para o mais particular, até alcançar a própria educação física. Assim, o nível hierárquico mais inferior é o trinômio professor-aluno-conteúdo. Esta teoria foi fundamentada na obra Educação Física e Sociedade. O autor responsável pela construção e proposição da teoria sistêmica na educação física, a partir da obra citada, foi. E aí é uma questão interessante que ele vai trabalhar o tema das abordagens pedagógicas, porém ele já vai dar as características da abordagem e vai citar qual é a abordagem, nesse caso pedindo apenas qual é o autor, né? O autor de referência dessa determinada abordagem. Então é uma questão interessante. E a abordagens pedagógicas acaba sendo um dos temas mais importantes nos concursos da Consuplan, seja cobrando autores, seja cobrando características específicas de cada uma dessas abordagens. Então vamos lá, ele traz 4 autores: Mauro Betti, Eleanor Kunz, Josimar Daolio e João Batista Freire. Fazendo uma breve revisão, o autor Mauro Betti é de fato o autor da obra Educação Física e Sociedade, que é a obra de referência da abordagem sistêmica. Eleanor Kunz é o autor de uma das principais obras relacionadas à abordagem crítico-emancipatória, que é a transformação didático-pedagógica do esporte. Josimar Daolio vai estar mais relacionado a abordagem plural ou anteriormente chamada também de abordagem cultural. Então, o Josimar Daolio vai estar mais relacionado a esse tipo de abordagem da educação física, e o João Batista Freire com sua obra relacionada à educação física construtivista interacionista. Então, já no João Batista Freire, a gente vai ter uma maior relação com a abordagem construtivista interacionista. Então, nesse caso, como a gente vai estar falando da obra Educação Física e Sociedade e da abordagem sistêmica, nós vamos estar falando da alternativa A, Mauro Betti. Então, primeira questão, a alternativa A é a correta. Segunda questão. O movimento nessas articulações depende essencialmente da forma das superfícies que entram em contato e dos meios de união que podem limitá-lo. D'Angelo e Fatini, 95. Tipo de articulação, também denominado de dobradiça, e os nomes referem-se muito mais ao movimento que elas realizam do que à forma das superfícies articulares. Trata-se de, então, uma questão bem simples, bem direta sobre anatomia, mais especificamente um dos tópicos mais cobrados da anatomia, que são as classificações dos ossos e articulações. Nesse caso, a gente vai estar falando de um tipo de articulação também denominado de dobradiça. Então, é na articulação em dobradiça, um exemplo clássico é a articulação do nosso cotovelo, né? A articulação húmero-ulnar, que ele vai permitir somente os movimentos de flexão e extensão. Por isso que é chamado de articulação em dobradiça. Ele vai ter apenas um grau de liberdade, né? Permitindo apenas a flexão e a extensão. E o seu nome mais anatômico, o seu nome mais utilizado nas obras de anatomia não é apenas a articulação em dobradiça, mas também a articulação em gínglimo. Então, quando a gente fala da articulação húmero-ulnar ou articulação em dobradiça, nós vamos estar falando da articulação chamada gínglimo. Então, segunda questão, como nesse caso a gente vai estar falando dessas classificações de ossos e articulações
mais especificamente a articulação em dobradiça, nós temos a alternativa B, a correta, a articulação em gínglimo. Então, segunda questão, item B é o correto. Terceira questão, trata-se de uma abordagem pedagógica que busca, sobretudo, oferecer ao aluno condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido através da interação, do aumento da diversidade e da complexidade de movimentos, oferecendo experiências de movimento adequadas ao seu estágio de crescimento e desenvolvimento, buscando uma melhoria nas habilidades motoras. Essa proposta volta-se para crianças que se encontram na faixa de 4 a 14 anos de idade. A descrição anterior refere-se a qual abordagem pedagógica. E aí, diferente da primeira questão, que ele já dá as características e qual é a abordagem pedagógica, esse daqui ele vai inverter e vai trazer no enunciado algumas características para a gente, aí, a partir dessas características, se identificar qual é essa abordagem pedagógica. Nesse caso, a gente pode destacar alguns pontos que facilmente vai nos permitir identificar qual é a abordagem pedagógica, que são, primeiramente, ela vai buscar, sobretudo, oferecer as condições ao aluno para que seu comportamento motor seja desenvolvido. Primeiro tópico para a gente destacar. O comportamento motor seja desenvolvido através das aulas de educação física. E aí, para isso, ele vai aumentar a diversidade e a complexidade dos movimentos, trabalhando essas experiências de movimento de acordo com o crescimento e o desenvolvimento de cada aluno. E aí, para isso, ele vai utilizar uma faixa etária bem delimitada, né, de 4 a 14 anos. Então, por essas características, por ser uma abordagem que vai ter um enfoque nas habilidades motoras, que vai buscar o desenvolvimento integral do comportamento motor do indivíduo, que tem essa faixa etária bem delimitada, de 4 a 14 anos, oferecendo aí essas experiências de movimento de acordo com o nível de crescimento e desenvolvimento do aluno, nós vamos estar falando então da abordagem desenvolvimentista. Quando a gente fala dessas características do enfoque na habilidade motora, de respeitar os níveis de crescimento e desenvolvimento, de ter essa faixa etária bem delimitada de 4 a 14 anos, essas todas são características da abordagem desenvolvimentista. Nesse caso, está até trocado aqui, né? Seria o correto item B, mas nessa alternativa isso acabou ficando trocado. Mas, terceira questão, o correto é a abordagem desenvolvimentista, justamente por essas características que eu falei. Quarta questão interessante que também a banca Consulplan gosta de trabalhar bastante, que são alguns aspectos de modalidades esportivas diversas, né? A gente tem questões sobre xadrez, questões sobre modalidades de combate, questões sobre ginástica, atletismo e assim por diante. Nesse caso, ele traz uma questão sobre ginástica que é bastante interessante, cobrada tanto em provas da Consulplan como também em outros concursos de educação física. Então vamos dar uma olhada. Na quarta questão ele fala: a ginástica artística se compõe de uma infinita variedade de movimentos realizados nas suas diferentes provas. Na modalidade masculina, são utilizados os seguintes aparelhos oficiais durante as competições. Inclusive, a gente tem uma aula aqui no nosso canal trabalhando quais são essas modalidades da ginástica artística masculina e da ginástica artística feminina. Relembrando rapidamente, na ginástica artística feminina, nós temos 4 provas oficiais, que são o salto sobre a mesa, o solo, a trave de equilíbrio e as barras paralelas assimétricas. Já na ginástica artística masculina, nós vamos ter 6 provas. 2 que são em conjunto com a ginástica artística feminina, que são o solo e o salto sobre a mesa, e mais 4 que são exclusivas da ginástica artística masculina. São elas: o cavalo com alças, a barra fixa, as barras paralelas simétricas e as argolas. Então, ginástica artística feminina, 4 provas: solo, salto sobre a mesa, trave de equilíbrio e as barras paralelas assimétricas. E já a ginástica artística masculina são 6 provas: solo, salto sobre a mesa, argolas, cavalo com alças, barra fixa e barras paralelas simétricas. Então, nesse caso, a gente vai procurar nessa alternativa justamente quais são essas modalidades da ginástica artística masculina. Na alternativa A, ele vai falar de argolas, mesa de salto ou salto sobre a mesa,
barras paralelas e barra fixa. Perfeito, já é a alternativa correta. Essas são 4 provas da ginástica artística masculina, apesar de que o salto sobre a mesa também faz parte da ginástica artística feminina. Na alternativa B, o solo e a mesa de salto são provas da ginástica artística masculina, porém as barras assimétricas são exclusivas da feminina. Na C, a trave de equilíbrio é específica da ginástica artística feminina. E na alternativa D, a gente vai ter também as barras assimétricas exclusivas da modalidade feminina. Então, nesse caso, a quarta questão, a correta realmente é a alternativa A. Argolas, salto sobre a mesa ou mesa de salto, barras paralelas e barra fixa. Quarta questão, então, item A é o correto. E quinta e última questão, relacione adequadamente as colunas, associando as dimensões do conteúdo com suas respectivas funções no trato dos esportes de aventura na educação física escolar. Então, a gente vai trabalhar basicamente as dimensões do conteúdo na educação física, os conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais. Relembrando, os conceituais são relacionados ao saber, aos fatos, à teoria de fato. Os atitudinais são relacionados ao saber ser, então aos valores, ao respeito, à cooperação e assim por diante. E os procedimentais são relacionados ao saber fazer, as habilidades motoras, os procedimentos e assim por diante. Então, a partir disso, vamos ver cada uma das alternativas. No primeiro item, ele fala: uma vez que o elemento risco se encontra presente, os alunos deverão demonstrar empenho, organização, atenção e cuidado nos procedimentos e cooperação na realização das tarefas. A superação de limites pessoais aparecem com nitidez nessas práticas corporais. Medo de altura, liderança, autoconfiança, timidez, vergonha, dentre outros, deverão ser trabalhados pelo professor. Então, todas essas características de empenho, organização, atenção, cooperação, vencer aí o medo de altura, a timidez, a vergonha e assim por diante, estão relacionados ao saber ser, né? ao vivenciar, aos valores de fato. Então, nós vamos estar falando dos conteúdos atitudinais. O primeiro item, então, já vai ser o número 2, já que vamos estar falando dos conteúdos atitudinais. Segundo item, as atividades pertencentes ao montanhismo, como escaladas, acampamentos, noções de sobrevivência, dentre outras, são constantemente exploradas em filmes de aventura, documentários, produções literárias e pela mídia. Portanto, fazem parte de uma cultura histórico-artística presente em nossa sociedade e no imaginário das pessoas e poderão ser utilizadas como recurso nas aulas. Então, a partir desses filmes de aventura, desses documentários, dessas produções a respeito do montanhismo, das práticas de aventura, nós vamos estar falando do saber, né? do saber conceitual, dos conteúdos conceituais, já que esses conteúdos, esses fatos históricos trabalhados a partir de uma cultura histórico-artística poderão também ser utilizadas como recurso nas aulas. Então, nós vamos estar falando dos conteúdos conceituais. E por último, na modalidade de trekking, os alunos deverão caminhar em trilha aberta e lisa, em trilha fechada, em meio à vegetação, realizar caminhadas sem costeira, em regiões como rochas à beira-mar, quando o relevo próximo à escola permitir o fácil acesso. Então aqui a gente vai estar falando do saber fazer, né? De realmente saber se equilibrar ali, fazer a prática do trekking de forma segura, realizar as caminhadas sem trilha, seja aberta, seja fechada e assim por diante. Nós vamos estar falando dos conteúdos procedimentais. Então, relembrando, nós vamos ter os conteúdos atitudinais, número 2, os conteúdos conceituais, número 1, e conteúdos procedimentais, número 3. 2, 1 e 3, alternativa B é a correta dessa quinta questão. E com isso, finalizamos essa nossa segunda aula de resolução de questões da Banca Consulplan. Espero que você tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou também pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. Então é isso, bons estudos, muito obrigado e até a próxima.